Capítulo 12. O fim é sempre um começo. Chega o capítulo deste livro justamente quando o mundo passa por uma de suas piores crises, uma pandemia sem precedentes. Nessa geração é que remete à gripe espanhola, que aconteceu no começo do século passado. Crise em economia significa momento de mar difícil e negativo. Em medicina, é o momento em que a doença evolui, para melhor ou pior. Estando o mundo afetado em todos os sentidos pela pandemia de Covid-19, a vida espiritual é remédio eficiente para que as crises sejam encaradas da forma como são e nos conduzem sempre a uma situação melhor. Veja você, amado, como Deus é perfeito. Em 25 anos como sacerdote, quando me disponho a escrever um livro baseado em experiências de quase morte, de renascimento no batismo de fogo, o Senhor me coloca em um cenário em que a mensagem é mais importante do que jamais foi durante toda a minha trajetória como padre. Nada é à toa. Em meus momentos de intimidade com o Senhor, tenho perguntado qual é a lição a ser extraída de todo o cenário da pandemia, no qual muitos estão desesperados por se enxergarem muito próximos da morte, seja deles próprios ou de quem amam. E na perfeição de Jesus, a resposta esteve no transcorrer de todo este livro. A primeira resposta à questão que mais acometeu pessoas em uma hora dessa é que a morte não é o fim. Sim, criamos nisso em nossa oração. Levemos conosco essa verdade que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. Eu já passei por duas situações de quase morte, além do atentado que sofri durante a missa. Lembre-se de que no início deste livro conto sobre o acidente de um carro poucos dias depois de iniciar a vida sacerdotal. Foi uma experiência realmente espiritual que aconteceu naqueles poucos segundos, quando a tensão do momento me fez quebrar pela força do impacto. A volante com as mãos e ainda assim não sofri um arranhão sequer. Eu encarava pela primeira vez uma situação de risco de morte física. Choque foi minha reação imediata, mas não temi. Desde então tinha como verdade no coração que para quem vive uma existência amparada em Deus, existe uma verdade incontestável. A morte não é o fim. Quantas vezes durante as passagens desse livro, durante a minha exposição sobre o batismo de fogo, ressaltei a importância de ler as Escrituras. Sim, pois todas as respostas estão depositadas na Santa Palavra. Veja o trecho da carta que São Paulo escreveu aos Coríntios sobre o momento em que vivemos. Eis que vos revelo um mistério: nem todos morreremos, mas todos sermos transformados, no momento, num abrir e fechar de olho, ao som da última trombeta, porque a trombeta o soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade e quando este corpo mortal estiver revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada. Pela vitória, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quão perfeita é a obra de Jesus, meu irmão, quão perfeita! Junto à pandemia, lembre-se de um assunto da saúde muito importante, que foi tratado neste livro e que configura outra epidemia, bem mais longe que essa e que precisamos combater igualmente com as armas do Senhor: a depressão e o ritmo da vida que tem levado muitos irmãos a transtornos mentais. Contei para você sobre a minha experiência com a depressão, sobre os meses que passei doente e sobre a redescoberta da saúde por meio de intervenção divina. A depressão é uma doença muito traiçoeira e nos ensina muito sobre o inimigo. Ela não chega de uma vez, a depressão se instala aos poucos, vai buscando brechas de fragilidade da nossa mente e quando percebemos já se instalou em batalha para tomar o controle de nossos pensamentos e atitudes. O último estágio da depressão são os pensamentos suicidas, quando a doença quer nos convencer de que nossa existência não tem mais sentido e que nossa vida não possui valor. Quão triste é atingir esse estágio, por isso ainda é uma doença que é encarada com certo preconceito. Pensando friamente, não deveria ser encarada com preconceito, mas como oportunidade de evolução. Mesmo no fundo do poço, em seu pior estágio, a corda divina
estendida nos puxa de volta para a vida e nos faz vencer o medo e a morte. Jesus passou por situação semelhante após a última ceia, quando no Getsemane orou ao Pai, como nos conta São Mateus em seu Evangelho. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. O Senhor nos dá o recado de que o caminho que traça para a nossa vida é perfeito, assim como o encerramento da nossa passagem pela terra. Jesus pediu por livramento da condenação, se possível, e automaticamente teve a resposta de que a morte física não significava o fim, e que no caso dele significava a redenção dos pecados da humanidade. Mais uma vez recorro a uma carta de São Paulo, dessa vez aos Romanos, que revela o propósito de Deus sobre nossa vida e nossa morte. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderemos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova, se fomos feitos a mesma cor com ele por uma morte semelhante à sua, e seremos igualmente por uma comum ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido à impotência o corpo, outrora subjugado ao pecado, e já não sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, libertado está do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com ele, pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo. Continua vivo para Deus. Portanto, vós também considerai vós mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo. Deus enviou o Filho para que soubéssemos que nossa vida na terra é um passo rumo à eternidade. Nisso, o falecimento físico é um passo na caminhada eterna. Portanto, não devemos temer a morte. Esta é a segunda resposta que Deus dá sobre o momento que vivemos e principalmente sobre nossa vida inteira. Como o Espírito Santo me inspirou a escrever nesse livro, sejamos como Jesus. Em todas as situações de vida, pergunte-se como Jesus agiria se estivesse em seu lugar. Uma vez feito isso, você nunca mais errará, pois a resposta virá do seu coração e carregará a verdade. Sempre que estiver em dúvida espiritual, volte ao primeiro amor. Traga de volta o momento em que sua paixão pelo Senhor aconteceu e a recoloque em sua vida de forma que ele nunca mais se apague, nem tremule com o vento. Os ventos sempre vão soprar, por vezes são amedrontadores, como na tempestade no mar, na Galiléia, em que os discípulos estranharam a calma de Jesus e este questionou a fé deles, amansou a maré e voltou a dormir. Vivemos, enquanto escrevo esse livro, uma tempestade mundial que deve ser encarada como um teste de nossa fé no Senhor. Dediquei boa parte desta obra em um capítulo inteiro, especialmente às armas que Deus nos oferece para mantermos fortalecida a nossa fé, em qualquer circunstância, o tripé da fé. Nas Escrituras estão todas as respostas. Na Eucaristia está o alimento de sua alma e na prática do rosário, o exercício que mantém fortalecida a fé. 3 armas simples, 3 medicamentos sem contradicações e saborosos que trazem significado para a nossa vida. Assim que tenhamos um encontro final com Deus, no qual tudo o que fomos e fizemos receberá o devido valor. É por meio do tripé da fé que recebemos a graça a que se referiu São João, segundo a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará a outro paraclito, para que fique eternamente convosco, é o Espírito da verdade que no mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a vez, porque eu vivo e vós vivereis. Foi um dos últimos recados que Jesus deixou antes de descer à mansão dos mortos e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus superou a morte, assim nós também a superaremos. Venha ela de forma que for, pois Deus nos concede o dom de tudo superar.
Ele é o Pai amoroso que só quer o melhor para nós, seus filhos. Sejamos gratos ao Senhor, tenhamos isso em mente sempre, como falei ao capítulo em que afirmo que a gratidão verdadeira é a grande arma para combater a inveja e os maus pensamentos que o inimigo tenta utilizar para nos prejudicar. Ao proteger a mente, não só combatemos as armas perniciosas do maligno, como ficamos sempre preparados para o inevitável encontro com o Senhor. Narrei nesse livro meus dois encontros, o primeiro quando era criança e tive a primeira experiência, e o segundo durante o momento histórico do esporte brasileiro, quando assisti à corrida que deu o primeiro título a Ayrton Senna na Fórmula 1. Deus não poderia ser mais claro ao mostrar a sua obra naquele momento. Eu estava preparado para recebê-lo, tendo vivido uma vida de família voltada para ele, mesmo que no período imediatamente anterior tenha me afastado um pouco do caminho. O Senhor me recolocou na rota em seu Kairos na hora certa. É o que ele faz com todos os seus filhos. O Pai não abandona ninguém, mas espera que nos preparemos para o encontro com o Espírito Santo. Afastar maus pensamentos, comungar, orar, praticar o bem. Sempre afastar o inimigo com que nos ensinou Cristo e sua mãe, Maria. Tudo o que significa vida, lembrando que a vida possui alguns significados importantes. No grego bíblico, vida tanto se refere à vida mental, racional e emocional como à existência no sentido biológico ou natural. Além de tudo isso, existe uma vida de comunhão com Deus, a vida no Espírito. É essa vida eterna que tratamos, como contou São João em seu Evangelho. Jesus veio para que tenha vida e a tenham com abundância. Mais uma vez na palavra de São João. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Em São Mateus, ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que os deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Essa é a vida que nos liga ao Senhor, pois a morte da verdade é a separação de Deus. Aquele que encontra o Espírito Santo renova constantemente a fé e volta ao primeiro amor. Utiliza o trapé da fé para estar sempre pronto para agir, e assim como Jesus sempre triunfará. Mesmo quando sofrer um ataque como sofri, cairá no colo de Nossa Senhora. Terá testemunhas de milagre e andará ao lado do Senhor. À sua frente, Maria passará e pisará na cabeça do inimigo. Aquele que se dispõe a viver ainda tudo o que terá, como o Senhor promete no final das Escrituras. Está pronto? Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuidade, beberá a fonte da água viva. O vencedor herderá tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os fiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idolatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre segundo a morte. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. O bem vence sempre o mal e sempre vencerá. Quero deixar a frase acima como um resumo do livro e do que trago no meu batismo de fogo. E encerro com a síntese de todos os ensinamentos que o Senhor reforçou em mim desde o atentado. Peço que unam cada ponto que marca a narrativa deste capítulo e que coloquei em destaque. A morte não é fim, portanto não devemos temer a morte. Jesus superou a morte, assim nós também a superaremos, pois a morte de verdade é a separação de Deus. O bem vence sempre e sempre vencerá. E que Deus os abençoe.